Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre futebol, especificamente sobre a Copa do Mundo de Futebol de clubes que está acontecendo. E vai ser um vídeo bem legal, bem interessante. Eu peço que você assista até o final. Bom, para quem não está sabendo, tá acontecendo a Copa do Mundo de Clubes de Futebol. É um formato novo, sabe, que estão colocando nesse Mundial. E na minha opinião, foi uma escolha acertadíssima, tá? Estilo Copa do Mundo, sabe? Fase de grupos, oitavas, quartas, semis e final. E, cara, para mim foi um grande acerto esse novo formato, porque não é como era antigamente, sabe? Até uns anos atrás, que era é, um jogo ali no final do ano, campeão da Libertadores, um campeão da Champions League. Nesse não, tá reunindo os campeões da Champions League e da Libertadores e de outros continentes também, num formato de Copa do Mundo, que é sensacional, na minha opinião, tá bem bacana de ver. É, Na verdade, esse campeonato é muito esses campeonatos de bomba pet que a gente fazia no videogame, que colocava um time brasileiro com um time europeu. Tá bem bacana. Bom, mas o que tem com esse Mundial de Clubes? Bom, é porque antes de ele começar, muito se falava dos times brasileiros que estão participando, que são o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Palmeiras. Muito se falava, né, que os times brasileiros não tinham chance contra os times europeus, que só iam lá para passear. E bom, o campeonato começou e aí não é isso que a gente está vendo, não. O que a gente está vendo? Os brasileiros jogando contra os europeus e levando vantagem. Por exemplo, um dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o Flamengo ganhou e ganhou bem contra o Chelsea. Um dia anterior, o Botafogo ganhou o Paris Saint-Germain, jogando bem. E teve outros jogos também, o Palmeiras jogando muito, o Fluminense também jogando muito. É, o Fluminense poderia ter ganhado o Borussia Dortmund, se eu não me engano. Cara, tá, os times brasileiros estão de parabéns. E estão mostrando que não é bem assim, cara. Os times europeus não estão tão à frente, sabe? Não são tão superiores assim. É claro que o time dos caras é bom, cara, isso é incontestável, mas o intuito aqui do vídeo é que muita gente às vezes não valoriza o nosso campeonato brasileiro aqui, os nossos jogadores, os nossos clubes. E o Mundial aí tá provando isso. Os times brasileiros estão jogando muito bem. Os times sul-americanos, em termos geral. Bom, teve alguns anos atrás, se eu não me engano, teve um ex-jogador de futebol, o que está aí na foto é o Carlos Alberto. Na época ele era comentarista de algum programa esportivo. E ele soltou trouxe ali, né, uma coisa que virou até meme, né? Que ele falou que para trazer, se trouxesse o Real Madrid para jogar aqui, se eu não me engano, a Série B no Brasil, não ia ganhar. É uma coisa que gerou muito meme, muita zoação na época. Mas eu entendi o que ele quis dizer na época, sabe? Que não era quesito técnico, mas envolviam várias coisas ali que impactavam. Por exemplo, o Brasil. Cara, o Brasil é um país muito grande, com estados muito grandes. Então, se você tá jogando ali um campeonato de futebol que com todos os clubes, cara, a logística é bem desgastante e cansativa. E o clima também, de certa forma. Por exemplo, vamos dizer que algum time está jogando no Rio de Janeiro, num domingo, naquele verão carioca, 4 horas da tarde, sol quente, o time está ali jogando. No domingo. Na quarta-feira,
cara já tá lá no sul, lá, jogando com algum time de lá. No sábado, o cara já tá lá no Maranhão, lá em Manaus. Tá entendendo? E na outra semana, o cara tá jogando uma Libertadores encarando uma altitude. Fora que os campos não são todos. Não são campos bons, assim, não todos os campos do Brasil. Tem uns campos que são bem ruins, também tem a questão do clima, que alguns lugares são muito quentes, outros chovem bastante. E. Enfim, são condições, cara, que de certa forma prejudicam um pouco jogar futebol. E quando você olha lá pro lado europeu, pra Europa, né? Não é meio diferente, porque lá os países da Europa, no geral, são países assim menores que os do Brasil, em termos de tamanho, e são um do lado do outro. Então, assim, logisticamente, é mais fácil de chegar aos jogos. Não tem essa coisa do Brasil que é um jogo lá, um jogo aqui, um jogo lá. Isso desgasta, sabe? É avião, ônibus. Isso atrapalha na parte física. Na Europa não, é muito mais perto as coisas, então a logística não exige tanto. E sem contar que os campos ali são extremamente bons, todos eles no geral, são um verdadeiro tapete. E o clima ajuda bastante, cara. Não é um clima como aqui no Brasil que a gente enfrenta, que dependendo do estado, é um clima bem quente. Então você faz um somatório de tudo, isso impacta, sabe, na questão técnica. Então eu entendi que ele falou sobre trazer o Real Madrid. E hoje em dia, né, pelo menos no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, tem vários memes falando, né, fazendo fila para pedir desculpa ao Carlos Alberto, que o que ele falou a gente tá vendo aí na prática. O futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. A gente está vendo aí que os times brasileiros, no geral, não estão com medo dos times europeus. Tá colocando a bola no chão ali e tá jogando. Porque o futebol é isso, cara. Não é só nome. Nossa, é o time tal, é o campeão da Champions. Ah, é o jogador melhor do mundo. Cara, tem tudo isso. Mas na hora do jogo ali, futebol é jogado no campo, na bola. E os times brasileiros estão jogando muito bem. Estão jogando ali de igual para igual, praticamente. E não tem. Esses times não são esse bicho de sete cabeças, tá entendendo? Dá para ganhar. Cara, dá para facilmente um time brasileiro ganhar esse Mundial. É claro que não é fácil. Mas não é essa coisa aí que dizem que os times são imbatíveis. Que não são, a gente tá vendo isso. Cara, esse Mundial tá muito maneiro mesmo de ver essa competição. A gente vê que o comentarista Carlos Alberto, não sei se ele é comentarista agora, mas na época que eu lembro ele era. Mas o cara acertou demais e a gente vê isso hoje. E de certa forma esse Mundial também prova uma coisa, que as pessoas, cara, estão se unindo, sabe? Parece até seleção brasileira antigamente, que todo mundo se unia e torcia junto. Hoje em dia eu tô vendo muito, sabe, muitos torcedores rivais torcendo pro. Mas torcidas, né? Torcendo para seus times rivais, por exemplo. Tem muito vascaíno que tá torcendo pro Botafogo, pro Fluminense, pro Flamengo. Da mesma forma, são vários. Torcida paulista também tá torcendo bastante pro Palmeiras. Tipo, tem muito corintiano, santista, São Paulino torcendo pro Palmeiras. Isso tá sendo bem legal, cara. Assim, parece seleção brasileira. Tá todo mundo torcendo pros times brasileiros e tá muito legal. Mas isso prova uma coisa, que o futebol brasileiro tá evoluindo. Não é de agora não, é de uns tempos atrás, porque qual que era o pensamento do futebol há uns anos atrás? Vamos dizer que a pessoa tá dois times jogando. Saiu 1-0, o... os treinadores mudavam tudo, sabe? Tirava atacante, enchia de zagueiro, de volante para fechar o jogo.
e ficava nessa de ataque, defende. E se eu não me engano, cara, 2019, né, que o Jorge Jesus veio pro Flamengo, ele meio que mudou isso, sabe, nessa parte técnica, que dá pra ser igual o videogame, vamos dizer assim. Por exemplo, você faz um gol, você vai atrás do segundo, vai atrás do terceiro, enfim. Não tem essa de fechar jogo não, cara. Faz um, continua jogando, bota a bola no chão e joga. Isso é muito bom, sabe, cara? O futebol brasileiro é, tem evoluído bastante. É claro que a gente precisa evoluir muito mais, mas a gente vê que o futebol brasileiro está indo pelo caminho. Os times estão muito mais investindo é, em estrutura, em tudo, cara. A gente vê aí que, é, cara, o campeonato cada vez está melhor em quesito técnico. Tem grandes jogadores também da Europa que estão vindo para cá, tanto jogadores, até mesmo bastante técnicos estrangeiros. Então a gente vê que o futebol brasileiro tá evoluindo bastante. E esse é o caminho, cara. É continuar nessa pegada aí, a gente tentar melhorar cada vez mais aqui o nosso campeonato e tudo. Mas esse Mundial aí tá provando muita coisa, esse Mundial de Clubes. E, cara, foi um acerto enorme. E, bom, vamos torcer para os times brasileiros, né? Que, cara, se um time brasileiro ganhar esse Mundial aí ia ser muito top. Independente do time. Se for um brasileiro, vai ser uma coisa muito top. Mas é isso, foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.